prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro Brasil que dá certo. Hoje você vai saber como o marimbondo e as serpentes podem contribuir para a cura de doenças. Recebemos a bióloga Márcia Mortari, que é professora da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Viridiana de Melo Rodrigues Ávila é bióloga e professora da Universidade Federal de Uberlândia. Prazer em recebê-la, professora. Prazer, Joyce. Prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre nossas pesquisas. Vai ser um bate-papo muito produtivo. E também com a gente é o Gabriel Campos, que é pesquisador da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e por estar podendo conversar com todos vocês. A cura para doenças como câncer vem sendo estudada por diversos pesquisadores. A professora da Universidade de Brasília, Márcia Mortari, identificou que o veneno de um marimbondo pode ter efeito terapêutico para tumores. Já a professora Viridiana da Federal de Uberlândia estuda como o veneno de serpentes pode ter efeito também antitumoral, indicando esperança aí para um tratamento mais eficiente com menos efeitos colaterais. Professora Márcia, a natureza é maravilhosa, né? Como que a natureza pode originar esses medicamentos? A natureza é riquíssima. Ela oferta para a gente inúmeros compostos, inúmeros medicamentos. É da natureza, por exemplo, que a gente tem a morfina e outros tantos medicamentos que estão já no mercado. Então, a gente fala que a natureza, durante milhões de anos, foi selecionando para a gente esses compostos, que são muito ativos e também que podem ser utilizados para inúmeras doenças. Então, a natureza, que pode ser do veneno, da peçonha de um animal, a uma folha ou um caule, ela traz inúmeras oportunidades da gente estar curando as doenças que acometem os seres humanos e também outros animais. Professora Márcia, pegando o gancho da morfina, que é um medicamento que todo mundo conhece, sabe que ele é muito resistente, né, a dores. Ele qual que é a origem dele? É peçonha, é plantas? A morfina em especial é de uma planta. Ele foi extraído, né, de uma flor, né, e de uma planta. Então, a gente tem inúmeras dessas possibilidades que a nossa natureza pode nos ofertar. A gente tem que sempre lembrar, né, que a gente precisa preservar a natureza também, porque ela vai ofertar tantas oportunidades, né, e tantos medicamentos novos. A natureza pode amenizar a dor e até curar doenças. Agora, Gabriel, como foi a decisão de investigar marimbondos? Essa tua pesquisa se baseia em um marimbondo específico? É isso. Trabalhar com marimbondo é uma coisa, e com outros animais peçonhentos, é uma coisa que parece um pouco contraintuitiva, né? Geralmente não seria o primeiro lugar onde a gente iria tentar desenvolver alguma coisa para tratamento, mas a gente tem alguns indícios que a gente pode perceber até na própria história da humanidade que a gente tem ali a fonte de alguma coisa importante. Se a gente pegar, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, a gente encontra o uso de vespas, né, marimbondos e abelhas e a picada deles para o tratamento de artrite, então como um anti-inflamatório. Então a gente tem alguns indícios de que serve para alguma coisa para o nosso corpo. Tem um segundo componente que é interessante para essa pesquisa que a gente está discutindo, que é um comportamento que muitas dessas vespas têm de usar a própria peçonha delas para proteger o seu ninho. Então elas vão jogar esse líquido, essa peçonha que elas produzem no ninho, como uma forma de proteção, de evitar a proliferação de bactérias e de fungos. E isso também traz um indicativo para a gente que elas podem ter um efeito desejável para tratar outras condições, aí, no caso como câncer, por exemplo. Professora Viridiana, a gente fala veneno, mas na verdade é peçonha, né? Por isso que a gente fala as serpentes, as cobras peçonhentas, porque não são todas que pode ser extraída essa peçonha aí para virar um medicamento.
Isso, exatamente. Então, o termo veneno, ele é popularmente utilizado, né? Então, a gente utiliza no dia a dia a nomenclatura veneno, mas nem todos os animais venenosos são peçonhentos, né? Para ser um animal peçonhento, ele tem que ter um aparelho inoculador. Então, por exemplo, a serpente, ela tem a presa, o escorpião, a abelha tem o ferrão, então ele tem aquele aparato por onde ele inocula a sua secreção, né? Então, essa é a diferença, né, da peçonha do veneno. Embora ambos, né, toda peçonha é um veneno, né, mas nem todo veneno é uma peçonha. Então, nisso caracteriza os animais venenosos dos animais, né, separa aí, né, a caracterização dos animais venenosos dos animais peçonhentos. E as serpentes são animais peçonhentos. Professora Márcia, o impacto da natureza na saúde humana, né? Quando a gente leva uma picada de um marimbondo, dói muito, é bem dolorido, né? E a cobra também, inclusive. Mas do mesmo jeito que pode fazer mal, pode fazer bem, é tudo a forma que usa, né? Por isso que existem os especialistas, existe a pesquisa, justamente para fazer bem uso disso tudo que nós temos aí, que a natureza nos oferece. É isso mesmo, Joyce. A gente pode utilizar essa peçonha de diferentes propósitos, né? Os animais em especial, eles tentam se defender ou se alimentar e aí eles utilizam da melhor maneira para eles. E, por exemplo, vou falar um pouquinho, como a Viridiana falou, né? Nós temos a peçonha, né, desses marimbondos, que para mim são incríveis, né? Tem mais de 200 compostos em cada um dos tipos de marimbondos que a gente encontra, né? E desses 200 compostos, o propósito dos cientistas é separar aqueles que causam dor, aquelas reações alérgicas, desses compostos que a gente pode usar para terapia, para o tratamento de algumas doenças, né? A gente no laboratório trabalha com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e também essa descoberta mais recente para o câncer, né? Então, assim, é muito rica, eu falo que é uma gota, um tesouro que tem nesses animais, mas lembrando, né, a gente precisa de cientistas para separar os componentes e trabalhar com aqueles componentes que realmente têm uma ação terapêutica. Professora Viridiana, é por isso que quando uma pessoa, geralmente na roça, acontece muito isso, lugares onde tem mais cobras, né? Quando uma pessoa é picada, geralmente procura-se a cobra justamente para fazer o soro daquela picada, daquele veneno que a pessoa foi picada. Isso, exatamente, isso é muito importante, né? Porque, como a professora Márcia comentou, a peçonha, o veneno, ele é uma mistura complexa ali de componentes. Então, tem milhares e milhares de proteínas, peptídeos, toxinas, substâncias ali que vão exercer diferentes efeitos no indivíduo, né? Então, saber exatamente a espécie, né, que foi cometido o acidente, isso é muito importante para poder buscar um tratamento específico, né, que é o soro antiofídico. Então, por exemplo, hoje tem o Instituto, né, o Instituto Butantan, por exemplo, a FUNED, que fabricam, né, esses antissoros, que são, aí tem o soro polivalente e os monoespecíficos, né, que são mais direcionados para espécies específicas. Então, isso é muito importante, utilizar o soro correto, né, no tratamento. Então, saber, foi uma jararaca que picou, foi uma cascavel, então qual que é o gênero ou a espécie. Isso é muito importante na hora de levar essa informação para o tratamento, né, para poder usar da melhor forma o soro, né, antiofídico ali para minimizar os efeitos colaterais, né, que podem ser prejudiciais ali para o indivíduo que foi acometido, né. Professora Viridiana, uma curiosidade, se a pessoa não conhece a espécie da cobra, pode usar um outro, por exemplo, o que acontece se usar a peçonha de uma outra espécie? Isso não é muito bom, né? Isso não seria assim a melhor forma de tratamento, né? Mas quando não se conhece, existe o tratamento com aquele que eu te falei, o polivalente, que o soro ele foi parte de uma mistura de diferentes espécies, né? Então ali contém anticorpos contra diferentes toxinas
cloroquinas e isso ser utilizado no tratamento, né? Então, assim, nesses casos específicos não tem saída, aí teria que ser esse soro que tem abrangência maior ali na neutralização. Sua audiência é muito importante para nós vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio. Informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Gabriel, a professora Márcia falava aqui de Alzheimer, Parkinson. Agora, essa pesquisa em especial, ela utiliza o veneno do marimbondo para tratamento de câncer. Isso, perfeito. Nesse caso, né, a gente pensa na parte visando a parte tóxica, por exemplo, de um veneno, né? Como eu já tinha falado, né? Essa peçonha, ela é muito diversa. A gente tem compostos que vão ter uma série de funções diferentes. Dentre elas, a gente tem funções tóxicas para células, diferentes células. E aí, nesse sentido, pegando essa ideia, o teste que a gente fez foi utilizar esse composto da peçonha tendo como alvo as células cancerígenas, células, né, com esse desenvolvimento irregular. E aí foi, de fato, o que a gente viu foi essa capacidade de fazer com que essas células parem de se multiplicar, fazer com que ela tenha a morte dessas células cancerígenas e sem afetar as nossas próprias células saudáveis. Professora Viridiana, falando um pouco de uma forma geral, o que representa aí, o que representam essas pesquisas para o tratamento das doenças, um avanço há muito tempo, né? Se estuda a peçonha aí no uso de medicamentos. Com certeza, as peçonhas animais, elas são estudadas há décadas, né? Então, nós temos, por exemplo, o exemplo do captopril, que é um medicamento largamente utilizado, mundialmente utilizado no controle da hipertensão. O captopril, por exemplo, ele é derivado, né, a sua estrutura molecular, ela é derivada a partir de um peptídeo, de uma toxina que foi isolada da peçonha da nossa jararaca, né, aqui no nosso país. Então, isso foi desenvolvido aqui, foi iniciado aqui no Brasil, né?
E é um dos medicamentos mais, assim, vendidos, utilizados no controle da hipertensão, né? Muita gente conhece o captopril, até faz uso do medicamento, mas tenho certeza que pouquíssimas pessoas sabiam que ele é feito à base de uma toxina extraída da jararaca e com base feita aqui no Brasil. Professora Márcia, agora as pesquisas aí com esse marimbondo estão em que fase? Então, o nosso laboratório já trabalhava com peçonha de marimbondos voltado para as doenças neurológicas e neurodegenerativas. Então, a gente sempre trabalhou com a descoberta de medicamentos novos para a cura da doença de Alzheimer e Parkinson. E há 3 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, fiz o tratamento, toda essa etapa desafiadora, quando eu retornei para a pesquisa e para o laboratório, após a minha licença, eu achei que eu tinha que trabalhar também voltado para tentar a cura e a melhoria do tratamento do câncer de mama. E dessa peçonha de marimbondo que eu já estudava há mais de 20 anos, é que eu identifiquei compostos, selecionei esses compostos, e aí nós começamos a trabalhar com uma ação antitumoral para o câncer de mama a princípio. Então, eu já tinha os compostos já selecionados, né? Eles estavam no laboratório, porque eu falei que a gente tem mais de 200 compostos, então eu já tinha separado, e eu trabalhava apenas com aqueles com ação do sistema nervoso, eu deixava um pouquinho de lado esses com ação antitumoral, antimicrobiana. E aí, quando eu me senti desafiada, e a vida faz isso, né, nos desafia, eu selecionei esses compostos que eu não trabalhava, e começamos a trabalhar com esses compostos. A gente teve uma participação, uma parceria com a Universidade de Aveiro, em Portugal. Começamos a trabalhar em conjunto, tentando achar um medicamento que tivesse menos efeitos adversos e que fosse efetivo também para combater o câncer de mama. Eu digo que foi uma vingança minha, né? Então, eu estava bem desafiada a tentar achar um novo composto, né, para ação antitumoral. E aí a gente teve bons resultados para o câncer de mama, então foi assim que começou, né, esse desenvolvimento. E também, em seguida, também estudamos para o melanoma, né, que é o câncer de pele. Então a gente teve excelentes resultados também contra melanoma. Em que fase nós estamos, né? A gente está com um composto que é muito promissor, porque ele consegue combater as células de câncer, mas não as células sadias. Então ele é bastante seletivo ao câncer. E a gente está agora numa segunda etapa que a gente chama de segurança do uso desse medicamento. Então, a gente está fazendo testes pré-clínicos, que a gente chama, né, não clínicos, para que a gente possa identificar se ele é seguro para um dia poder ser utilizado por pacientes humanos, né? A gente também está com uma pesquisa iniciando para utilizar esse medicamento para câncer em cachorros. Então, a gente também está seguindo essas 2 linhas, mas antes a gente está verificando se ele é seguro para ser administrado. Professora, praticamente você foi cobaia da sua própria pesquisa. Você tinha lá os compostos na prateleira e falou, vou ver se isso aqui serve para mim. Isso, Joyce. A vida é muito desafiadora, né? A gente precisa ter coragem. E nesse momento eu me senti super desafiada e a única coisa que eu sabia fazer era ciência. E eu tinha esses compostos, então eu fui no freezer, vamos lá selecionar esses compostos que eu não trabalhava e vamos trabalhar com um novo propósito, né? Que é para o câncer. Eu, na realidade, sou neurocientista, trabalho com o sistema nervoso e estou me aventurando nessa nova perspectiva que é tentar a melhoria do tratamento do câncer de mama. Professora Viridiana, a pesquisa com marimbondos na Universidade de Brasília está na fase de testes, né, para ver a segurança em humanos. E a senhora falou antes que faz 20 anos que vocês trabalham com peçonhas de serpentes, né? Como que esse tratamento poderia ser aplicado, essa descoberta de vocês, agora esse estudo que nós estamos falando aqui, mais recente? Então, os nossos estudos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né, eu suponho também na UNB, assim, a gente passa por etapas, né? Então,
princípio, a gente caracteriza aquela peçonha, então o que seria essa caracterização? Seria entender do que ela é composta, né? O que tem ali dentro. Então a gente vai, é como se fosse entender o universo ali, o que tem de toxinas ali dentro, né? Aquela peçonha. Em seguida, a gente começa a isolar. Então, assim, durante esses 20 anos que eu fui colocando aí para vocês, né, de trajetória na investigação científica aqui na universidade, nós fizemos toda uma busca desses compostos, o que tem ali presente nessas peçonhas, né? E a partir daí entender como que elas funcionam. Então, como que elas, qual seria ali a aplicação delas, né? Tanto no aspecto farmacológico e agora terapêutico, né? Então, assim, a aplicação, né, que segue aí as fases da pesquisa, né? Então, a fase pré-clínica, depois a fase clínica, fase 1, 2, 3, 4, até chegar lá na prateleira, por exemplo, de uma farmácia, isso leva muitos anos, né? E nem todos esses compostos conseguem chegar lá. Então, aqui na universidade, a gente ainda está nessa fase, digamos assim, de avaliação in vitro, né? Então, a gente faz muitos estudos sobre células, in vivo também, em animais, e a fase pré-clínica, né? Então, para a gente atestar a segurança desses compostos, né? Agora, para avançar, né, para a gente poder avançar e, de fato, esses medicamentos chegarem lá, né, como essas toxinas chegarem a virar um medicamento futuro, isso depende de muitos, vamos dizer assim, parcerias, né, com empresas, apoio financeiro, né, então, assim, da própria instituição governamental e também das empresas que podem nos financiar. Então, isso leva muito tempo. Então, a gente ainda aqui, infelizmente, na universidade, nosso grupo de pesquisa, a gente ainda não chegou nessa fase ainda, dessa pesquisa translacional, né, que seria migrar, né, dessa fase experimental para uma fase de aplicação, né, vamos dizer assim. Então, a gente ainda está nessa fase de testes, né, testes laboratoriais, testes pré-clínicos ainda. Veja só, para o desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, são anos de estudo, anos de pesquisa, várias etapas. Não é em 1 ou 2 anos que se produz uma vacina, não. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias.
E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Professora Márcia, pela sua história que você colocou aqui há pouco, deve ser impactante, né? Poder trazer um trabalho tão significativo como esse e você fazer parte realmente, sentir na pele, né? Foi prova do que está sendo desenvolvido. Eu fico até emocionada, Joyce, porque o câncer, em especial o câncer de mama, ele traz muito impacto físico e emocional. Não é uma doença fácil, o tratamento não é fácil, as etapas também, e são todos muito desafiadores, né? O tratamento, o impacto emocional de receber o diagnóstico e você lidar com toda o tratamento e toda essa nova vida que você vai ter. Mas foi uma alegria muito grande poder estar contribuindo com novas alternativas para o tratamento e novas ideias, né, para a ciência. A ciência precisa de novos projetos e novas ideias para que ela possa caminhar. E a peçonha de marimbondo e de serpentes, elas são opções maravilhosas para você chegar no novo medicamento, né? Então, a natureza, durante milhões de anos, já foi desenvolvendo aquilo. Então, a natureza está ofertando para a gente. E eu poder unir, né? A cura de uma doença que eu estava sofrendo e enfrentando, com a ciência que eu sou apaixonada, que eu estudo e trabalho com isso toda a minha vida, foi uma alegria, mas também traz desafios, né? Traz responsabilidades, Joyce. Então, eu tenho uma responsabilidade de acelerar o processo para esse medicamento chegar rápido, não só para mim, que tenho aqui, né, pressa em ter uma cura efetiva com baixos efeitos adversos para o câncer de mama, mas também para toda a população que está comigo, né, enfrentando essa doença. Então, eu tenho pressa, me esforço e tenho mobilizado toda a minha inteligência e a minha energia para chegar rapidamente nesse novo medicamento. Gabriel, a professora Veridiana falou aqui dos desafios, dos investimentos. Vocês estão com recursos aí para acelerar, para ajudar nessa pressa da professora Márcia? Olha, eu diria que bem menos do que deveria ou poderia dentro desse contexto todo que a gente falou, né? Realmente, essa área que a gente trabalha de desenvolvimento de novos medicamentos é uma área que demanda muito, tanto em termos de recursos financeiros, como também recursos humanos, né? Exige uma pesquisa bastante especializada, complexa, para realmente a gente conseguir passar esse longo caminho que é de descobrir alguma coisa na peçonha de algum animal e realmente chegar a conseguir aplicar isso em humanos, por exemplo. Então, demanda muito investimento e você mesmo, Joyce, falou que é um investimento que não pode ser de 2, de 4 anos. É realmente um plano de longo prazo muito grande, mas que também tem muito retorno, né? Pegando um outro exemplo que foi falado do Exenatide, por exemplo, eu acho que é uma curiosidade
interessante de se colocar em perspectiva é que, a partir do desenvolvimento do hexenatide, que foi descoberto pela saliva de um lagarto, você não só descobriu um pouco mais de como que funciona no controle de glicose, então a gente descobre um pouco mais de como o nosso próprio organismo funciona, mas também teve um desenvolvimento farmacêutico muito importante, porque com a descoberta do hexenatide, possibilitou a descoberta de um queridinho hoje em dia, que é o Ozempic e seus congêneres, né? Então, essa que tá na moda, que está sendo muito utilizada, enfim, para perda de peso, e que tem também gerado bilhões e bilhões aí de movimentação da indústria, teve uma grande contribuição dessa pesquisa de base de algum pesquisador bastante curioso de que o peçonha podia fazer, que teve grandes frutos. Então, voltando ao que você perguntou, né, eu diria que é bem menos do que deveria, considerando todo o potencial que a gente tem de descoberta, de possibilidades, de outras coisas que a gente tem à disposição, de certa forma, pela natureza, mas que envolve vontade e, eu diria, uma boa coordenação entre a universidade, entre as formas de financiamento do governo e também com a própria indústria, mostrando a disposição de fazer, né, esse jogo e ingressar também nesse tipo de descoberta. E é o conhecimento do homem, do pesquisador, aliado à farmacêutica, aliado ao homem do campo, aliado ao agro, que faz do que nós somos hoje. Tudo, falamos aqui sobre animais, sobre peçonhas, sobre plantas, e tudo isso está relacionado ao agro, porque o agro é vida e a gente trabalha aqui na busca de cura de doenças, né? Foi um prazer recebê-la, Veridiana. Muito obrigada. Agradeço. Prazer imenso falar com vocês. Muito bacana. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer e tudo de bom para vocês. Professora Márcia, parabéns pela sua história. Eu que agradeço, Joyce. Estamos juntos nessa luta e vamos lá. E é isso aí, gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.